Você entende o que é diástase e você entende o que ela traz consigo, as consequências de ter uma diástase? Hoje nós vamos falar sobre abdominoplastia, tá bom? Mas antes de começar, lembra que eu quero que você siga o meu canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Combinado? Produção, roda a vinheta! Oi galerinha, tudo bem? Dr. Carlos Tager aqui, cirurgião plástico de Teresina, Piauí. Hoje eu vou trazer um conteúdo muito legal. Nossa mamãe, 37 anos de idade, 2 filhinhos, o último foi há 12 anos atrás e foi cesariana. Ela tem 1,55 m. Hoje, para nossa cirurgia, ela estava com 64 quilos. Um limite de peso. Realmente, é sempre melhor estar com menos peso ainda. Mas, olha o que é que eu vou te contar. Ela pesava 45 quilos antes de ter filhos. Teve 2 gestações. E ela passou para 75 quilos. E é onde eu quero chegar. E é tudo que é importante para vocês entenderem. Entender sobre o resultado da tua cirurgia plástica. Primeiro, engordou muito, ganhou muito peso. Gordura visceral. Você sabe o que é a gordura visceral? É aquela gordura interna que vai estufando de dentro para fora. É aquela gordura interna que vai enchendo, enchendo, enchendo. E é a gordura que fica nos órgãos, no fígado, no estômago. É uma gordura que não tem cirurgia para retirar. É só se a pessoa fizer dieta. Só se a pessoa mudar os hábitos. Segundo, toda essa distensão. E óbvio, tinha um bebê, cresceu e esticou. Estica, 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 estica. Vamos pensar igual como se fosse um elástico? Vamos pensar igual como se tu pegasse um elástico e começasse a esticar, ele vai se esgarçando e ele vai ficando mais frágil. É justamente um dos pontos que eu quero que vocês entendam que vai ser fundamental na nossa conversa. A gente tem um músculo que se chama reto abdominal, que ele fica nessa posição. É tão interessante isso, gente, porque tu tem filho, a barriga vai crescendo, tem 1, tem 2 filhos, até que a barriga se abre. E esse espaço do meio, isso é o que se chama de diástase, correto? Tá. Mas não é só isso que influencia, não é. Tem também a questão da alteração do formato e da posição do músculo. O músculo, ele vai se esticando, igual o elástico, e vai se esgarçando. E à medida que ele vai esticando, esticando e esgarçando, o elástico perde a força e perde a tensão. E o músculo também muda o formato e a posição. E ele passa a ter um efeito tenda. Essa área ficou desprotegida. Por que eu estou querendo explicar isso tão detalhado para vocês? Porque muitas vezes, se o médico só fechar o músculo, mas manter ele com essa posição, isso não vai ficar tão legal. Não vai deixar a barriga retinha, chapada, e vai continuar com aquela posição arredondado, com aquele potezinho na parte inferior, mas fechou a diástase. Fechou. Conseguiu entender o que eu estou falando? Fechou por quê? Porque ele só costurou e juntou o músculo. Mas ele não reposicionou e mudou o formato do músculo. E aí já entra uma técnica avançada de abdominoplastia e de correção dos músculos. Existe um jeito avançado de fazer a sutura dos músculos, de fazer a correção do reposicionamento e de fechar a diástase. Inclusive, eu brinco dizendo que a gente faz um cinturão, a gente faz um corset interno, porque a gente tem que reposicionar os músculos da lateral também. E dessa forma, a gente traz bem mais isso aqui, ó. Então muda completamente.
Toda essa estrutura, olha, aqui você tem o quadril, os ossos, a coluna. Todas essas estruturas da frente, isso aqui é o quê? São os músculos. Então toda essa estrutura que abre, que dilata, que distende é músculo. É onde sofre mais. E não adianta corrigir só a porção do meio. Tem que corrigir todo o músculo reposicionando. Entende, ó? Não é um elástico? Não esticou? Então, não vai adiantar só fechar o meio. Eu tenho que encurtar o músculo, reposicionar e reposicionar as laterais também. Criei esse conteúdo para vocês para mostrar como até mesmo a abdominoplastia ela é um caso muito complexo. Fizemos a lipoescultura, lógico, sempre a gente associa porque a forma de desenhar, de dar mais cintura, é a forma de ajeitar o bumbum, de deixar ele mais empinadinho. Então o conjunto melhora tudo. Melhora a relação quadril, bumbum, cintura e retifica e reposiciona o músculo. Feito nossa lipoescultura com a abdominoplastia de hoje. Outra coisa muito interessante, sabe o que é? Pois vamos lá, vamos pegar a minha roupa para vocês entenderem, ó. Vamos imaginar que o que eu estou te explicando é que eu emagreci e essa roupa ficou toda frouxa, toda folgada. E eu vou pegar ela aqui para vocês, tá? E eu lipei, eu desenhei a cintura, eu costurei tudo. Quem é a parte de fora? É a pele. A pele é a minha roupa. Eu comecei a ajeitar isso aqui, olha que bacana, ficou retinho, chapado. Mas olha o que acontece aqui. E por que eu estou explicando isso para vocês? É que muitas vezes, gente, é por isso que o paciente acaba tendo cicatrizes maiores. Mas ao mesmo tempo, é por isso que a gente consegue fazer essa curva, fazer esse desenho. Olha quanto vai melhorar, mas acaba que as cicatrizes vão ficar maiores. Mas por que, doutor Carlos? Por conta desse excesso de pele que foi sobrando, foi se ajustando, foi sobrando com a questão da lipo, com a questão do reposicionamento do músculo, com a questão de todo essa ganha peso, teve as gestações, tudo isso. Um caso muito interessante que ficou espetacular. Você quer ver como é que ficou? Então vai lá na outra rede, busca lá. Paciente de 37 anos que teve 2 filhos, corre, não perde que vai ter um conteúdo massa lá. Não perde, hein? Todos os nossos canais a gente está produzindo conteúdo diariamente para vocês acompanharem aqui. Quanto mais vocês entendem sobre cirurgia plástica, mais vai ficar bonito o teu resultado. Melhor vai ficar o teu resultado. Sabe por quê? Porque você vai estar mais preparada, vai saber qual é a tua melhor cirurgia e vai buscar tua melhor cirurgia. Vai conquistar isso. Por isso que tua cirurgia vai ficar melhor. Combinado? Olha, antes de tu desligar, faz aquele favorzinho pro doutor, hein? Clica aqui no curtir, dá um like e compartilha. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas amigas tuas que não entendem muito bem sobre o que é a diástase e o que é que realmente ela muda. Gostou? Então, compartilha, hein? Produção, beijo!